Vamos abrir o programa de hoje com um assunto muito legal. Logo mais, a gente vai ter uma mudança no rótulo de alguns produtos. Então, a gente precisa estar sempre atento aos rótulos, porque, claro que ali a gente tem todas as informações e cada vez mais, né, como a gente tem educado tanto o público a prestar atenção nesses detalhes, a grande importância de tudo isso é saber o que a gente está comendo quando a gente escolhe um industrializado. Só que não é só isso. Vocês sabem quais são as informações principais que a gente tem que estar atento quando a gente lê um rótulo pensando na validade do produto? É o que a gente vai falar agora para abrir o programa com a nutricionista Edivânia Soares. Bem-vinda mais uma vez. Prazer em recebê-la. E você vai ficar também para o nosso conteúdo exclusivo do YouTube, né? Que a gente vai falar de sono, que eu já adiantei. Mas essa parte dos rótulos da validade dos alimentos, gente, que assunto importantíssimo. Quem nunca, né, se deparou com uma situação de falar, puxa vida, não tinha visto, já comi e o produto estava vencido. E agora? Então, se você quiser fazer uma introdução, fique à vontade. Não, eu até brinco, né? Porque isso é comum. Quem nunca consumiu mesmo um alimento e tipo, estava vencido e agora? Eu falo, esquece, porque assim, ele não sabe que estava vencido e pronto. Eu brinco. Tá. Porque se a gente encanar, isso piora, né? Eu concordo. E eu acho que assim, todo alimento ele tem um prazo de validade, então a gente precisa respeitar isso. Porque hoje, quando a gente fala em intoxicação alimentar, vai muito mais do que, de repente, você ter quadro de vômito, diarreia, mas isso vai levar a uma queda do sistema imune, pode ter dor de cabeça, vômito. Então, assim, tem tanto sintoma associado e isso dá um prejuízo tão grande depois. Exatamente. E aí eu falo, vale a pena? Até onde isso é seguro? Porque a gente tem que tratar com a segurança alimentar. Sim. Né? O alimento que realmente, aparentemente, ele está bom e ele está bom para consumo ou ele aparentemente está bom e ele está contaminado. Como que é isso? Então, essa segurança alimentar, a gente precisa sim garantir por questão de imunidade. Isso pode desencadear, que nem eu falei, uma intoxicação alimentar e leva muitas. E diminui a qualidade de vida. E, gente, e nas crianças, pelo amor, né? Eu acho que com a gente até consegue esquecer um pouquinho. Agora, se a gente der alguma coisa vencida por um filho, por exemplo, você fala, meu Deus, você não dorme à noite, né? Eu acho que as mamães aí de plantão concordam comigo. Então, vamos entender como é que a gente observa de forma real, né? E consegue entender que informação é essa desse tempo de vencimento. A gente já tem até uma primeira imagem para colocar na tela. Olha só o que a gente precisa estar atento, que muita gente não sabe no rótulo dos alimentos. Então, vamos lá. Validade dos alimentos. A gente vai ter um local, e a gente pode até mostrar em algum produto, que vai estar assim, ó, consumir até. Aí vai estar data após qual o alimento não deve ser consumido. Isso é diferente do prazo total, então? Sim, quando a gente abre um alimento, ele começa a ter 1/3 da validade total. Tá. Então, assim, após aberto, ele vale tantos dias. Essa característica vai muito de produto para produto. O que o fabricante consegue, com toda certeza, dar aquilo de segurança para a pessoa. Tá. Então, é importantíssimo respeitar, porque a gente pensa num alimento, um enlatado. O sal, ele é um conservador de alimentos. Aí a gente pensa num alimento com açúcar. O açúcar é outro conservador de alimentos. Mas não é por isso que a gente vai o quê? Abusar e não usar a recomendação do fornecedor. Perfeito. Então, a partir do momento que você abre esse alimento, ele vale no máximo 1/3 da validade total. 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 Ele não pode mais que isso. Tá. Aí, por exemplo, abrimos, vamos usar o exemplo de enlatados para começar, porque a gente está falando de industrializado, né? Depois a gente vai para a parte aí, in natura, você vai querer fazer até uma experiência com o ovo aqui ao vivo. Vamos falar dos enlatados. abrimos, não vamos utilizar tudo, tiramos da lata. Isso é a primeira coisa, certo? Sim. A gente pode lavar também o alimento, né? Para tirar um pouquinho desse sal. Aí eu sempre falo com água filtrada. Água filtrada. Água filtrada por questão de conservação. Só que a partir do momento que você tira dessa lata e você abriu, ele tem que a recomendação do fornecedor, que geralmente são 3 dias. É isso que eu ia dizer. 3 dias é assim já uma coisa que vale para quase tudo? Eu sempre coloco que sim. Por quê? É aquela questão do alimento aparentemente bom. A gente tem que respeitar as características organolépticas. Tá. E isso, muitas vezes, de um alimento tipo um frios, a gente consegue ver textura, consegue sentir um cheiro. Tá. Mas, um exemplo, de um enlatado, a gente não vai perceber isso.
Então, como que é essa contaminação? Um exemplo, qual recipiente que você colocou? Ele foi bem lavado? Ele não foi bem lavado? Qual a faca que você cortou? Então, assim, essas contaminações cruzadas, elas, mesmo na nossa casa, tá? Isso tem um prejuízo, porque assim, qual que é a garantia? Então, 3 dias com toda a segurança. Tá. Mas... E do alimento pronto também, por exemplo, você fez ali seu bifinho. Tá? Então aqui a gente vai falar da carne também, porque a carne muda de cor quando ela está estragada, né? Também tem cheiro e cor, textura, né? E a carne, até quando a gente compra ela processada, geralmente ela vem, você fala, comprei hoje, ela tá com essa parte escura, meio esverdeada. Isso é uma contaminação da faca do manipulador. Então não consumir. Se tiver uma partezinha dela escurecida, não consumir. Não consumir. Então, assim, é muito mais seguro você consumir, você mesmo fazer esse corte da carne em casa. Entendi. Porque, assim, ele faz o corte, ele embala, ele vai para prateleira. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo. É muito processo para um alimento perecível. Tá. Só que assim, quando você aumenta a temperatura, vamos fazer a cocção desse alimento. Isso. Esse alimento, ele atingiu 74 graus, que a gente fala que é o período a temperatura de cocção para a morte bacteriana. Tá. Ele te dá uma segurança. Segurança. Tá, porque ele tá entendeu? pronto, enfim. Exato. Foi aquecido. Mas aí, a partir do momento que você guarda ele pronto, ele congelado, sim, ele tem 30 dias. Tá. Só que ele pronto na geladeira são 48 horas. Aí diminui, não não são 3 dias. E o peixe, 24 horas, de um dia para o outro. Ele é mais mesmo perecível. não estando cru? Mesmo não estando cru. Isso eu não sabia. Eu achei que os 3 dias prevaleciam. A gente fala, pensa em segurança, não, mas... 24 horas para o peixe. Pensando em segurança alimentar, 24 horas. Para carne, 48 horas. Um arroz, um feijão, aí já vai para 72 horas. Tá. Agora, gente, que bom que a gente pode congelar os alimentos. Graças. Quem congela sempre tem, Isso. Não, é a melhor coisa, pronto ou não, para você garantir. Então, assim, é uma dinâmica aí de observar o que tem na geladeira, né? E pensar sempre no congelamento para ampliar o período de validade. Não, e quando você fala até do congelamento, eu brinco. Quem congela sempre tem, Carol, porque eu falo isso com os meus pacientes, né? E eu acho assim, às vezes você vai preparar um pouquinho mais. Já separa o congelamento. Nesses congelamentos, faz um descongelamento seguro. Que isso, assim, dá... Que é na geladeira. Que é na geladeira. Então, assim, ou em alta temperatura que a gente faz no micro-ondas e ponto. Mas eu acho que a gente tem que priorizar, sim, o congelamento, porque é um jeito de você conservar mais um alimento. Concordo. E a partir do momento que você tem essa queda da temperatura, você tem uma morte bacteriana também. Então, o alimento, ele fica mais seguro ali. Nós vamos falar do pão, hein? Já, já. E dos alimentos in natura e fazer uma dinâmica aqui com o ovo. Ó, tem queijinho, tem essa parte dos lácteos também. Daqui a pouquinho. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto, porque esse assunto é muito interessante. E, ao mesmo tempo, a gente vai conseguindo educar, né, as pessoas. A gente precisa lembrar, às vezes, não é porque você, enfim, não tá atento àquilo, né? Então, a gente vai educando todo mundo pra gente não perder nada. E, olha, vamos lá. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, mas eu vou direto pro pão, porque o pão é um elemento aqui que está em praticamente todas as casas. E a gente está falando aí de um pão que vem no saquinho e que tem e muda muito, hein, gente? Já pararam para ler rótulo ali? Muda muito a validade de uma marca para outra. Por causa dos ingredientes? Tem a ver por conta dos ingredientes e tem também pelo processo de fermentação e a quantidade de conservadores que tem nesse produto. Certo. Eles estão tentando deixar mais saudável, com menos conservadores. Então, alguém já deve ter passado por essa experiência de comprar o pão e ele, antes do vencimento, ele está vencido com mofo. E isso porque o acondicionamento, ele está num saquinho, então a luz do supermercado já interfere. Tá. A exposição, a temperatura que a gente acaba colocando na nossa casa, de repente perto de um forno micro-ondas, perto do forno. Então tudo isso aquece e vai aumentando esse processo da fermentação. O grande problema do pão é que às vezes a gente só dispensa ele quando ele está embolorado. Que aí é visível, né, essa característica. Tem lá já. O pontinho. Só que a gente precisa olhar principalmente um pão integral, porque às vezes perto da semente ele vai estar com esse ponto de deteriorização. Entendi. Então, assim, é interessante a gente sempre olhar. Um exemplo, um pão francês. Tá. Ele venceu porque ele tá duro. Ele fica duro, é Ele verdade. fica duro. Ele é mais perecível, né? Agora, eles não, eles têm esse processo de conservação. Então, até onde isso pode ser saudável? Pode ser saudável. A gente tem que guardar na geladeira? Então, eu prefiro guardar na geladeira para garantir a questão da temperatura, né? Então,
Para mofar vai ser muito mais difícil. A gente aumenta o prazo. Exato. E a conservação, né? Essa exposição. Então, um dia mais quente, um dia mais frio, sabe? Dá mais... E dá para congelar também. Dá para congelar também. E divide ali as fatias e vai ter sempre. Isso. E o congelamento, um exemplo, né? Tem gente que não gosta de congelar porque ele perde o sabor um pouco. É porque está congelando o alimento quente. Então, um exemplo, um pão você não vai ter esse problema, um queijo você não vai ter esse problema. Tá. Então, deixar o alimento em temperatura, de repente, eu coloco na geladeira, ele esfria. Ele esfriou, as gotículas de água já saiu. Aí sim a gente faz o congelamento. Entendi. Não faz pode congelar com ele quente. Porque aí ele vai formar essa gotícula de água. Quando você descongela essa água, ela vai passar para o alimento. Então ele perde um pouquinho realmente o sabor. Entendi, perfeito. Então perguntando de azeitona e palmito. São os dois alimentos que têm o sal como conservador. E aí eu falo que é obedecer realmente o rótulo. Porque o que acontece? Quando você está mexendo com o sódio, ele tem a conservação. Tá. Ele está no produto enlatado ou em vidro. É outra conservação. Tá. E quando a gente tira isso na nossa casa, a gente já tem essa exposição do ar. Então, um exemplo, uma lata, né, de uma azeitona ou de um palmito, enfim. No supermercado, ela bateu e ela estufa, ela começa a entrar ar. Entendi. Então, ela já começa a comprometer. Tem que ficar de olho nisso. E como ele tem o sal, dificilmente vai aparecer um bolor. Mas assim, muito difícil mesmo. Mas, por exemplo, a gente vai usar o palmito e não vai usar tudo no mesmo dia. Já abrimos. A gente tira um pouco daquele líquido que está lá, higieniza, guarda o que sobrou em outro e aí vai diminuir o prazo de validade. Se você vai usar o palmito, tipo um exemplo, vou usar meia lata, abriu, eu não escorro. Eu vou tirar só a quantidade que eu entendi. preciso. A gente mantém, então, o que conserva. Porque aí ele vai conservar um pouquinho Tá mais. legal. E da azeitona a mesma coisa. Tá. Só que, lembrando, né, qual é o utensílio que você vai colocar dentro desse recipiente para você tirar esse produto. E isso é imprescindível, gente, porque... Jura? O que não pode? É porque, assim, um exemplo, você mexeu com uma carne crua, um alimento cru. Você entendeu? Tipo, você tá ali preparando, às vezes você vai e coloca. Então, essa contaminação da carne crua, ela passa para azeitona. Então... Entendi. E às vezes, né, todo mundo faz essas experiências em casa, eu brinco, mas a azeitona, assim, que começa com uma crostinha branca. Ai, tem que... Ali. Já era. Já era, Na azeitona sabe? é quando fica branquinho, né? Vamos colocar a próxima imagem pra gente partir para as perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Então, olha onde vai estar a validade dos alimentos. Vai ter manter em local fresco e refrigerado e, após aberto, consumir em tantos dias e válido até. A gente tem que olhar essas 3 informações. Eu sempre gosto de deixar aquelas canetas e etiqueta na cozinha mesmo. Porque assim, abriu, escreve a data que você abriu. Porque às vezes você fala, tipo, ou coloca já a data de validade. Porque fica visível. Isso aqui é igual rótulo de roupa. A gente não olha como tem que lavar. E a gente não olha praticamente como que tem que armazenar. Então, tempo, temperatura e exposição são 3 fatores primordiais quando você pensa em conservação do alimento. E esses produtos aqui é tipo uma maionese, ketchup, mostarda. Às vezes a gente compra um tubo maior também que demora para ser utilizado. Eles estragam rápido, né? Estragam, mas assim, quando a gente pensa, vai, uma maionese, um ketchup, por mais que seja líquido, porque quanto mais água, maior a fator de atividade de bactérias no alimento. Quanto mais água. Quanto mais água, tá. Quanto menos água, menor a conservação. Tá. E maior a conservação. E aí o que acontece? Uma maionese, dificilmente você vai ver ela embolorar. Porque ela é completamente estéril praticamente, tá certinho esse alimento. Entendi. Então, tem que obedecer isso. Porque quais são os ingredientes? Então, isso dentro do nosso corpo. E a gente tem que pensar que a maioria das vitaminas e minerais são absorvidas no nosso intestino. Quando a gente tem um caso de intoxicação alimentar, a gente manda tudo isso embora, ele fica irritado. Isso passa para a corrente sanguínea e começa com todo, né? Mas assim, você começa a ter um prejuízo na absorção dos nutrientes. Entendi. Então, por mais que ele seja industrializado, com a carga de bactérias super baixa, que você olha, ele tá certinho. Essa informação do rótulo, coloca com aquelas canetas que a gente escrevia. Aberto tal dia, isso, válido até tal dia. Coloca, porque assim, fica visível. Acho que é mais fácil para organizar e ter uma segurança alimentar dentro da nossa casa. Vamos para a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Silvia, obrigada. Eu congelei presunto e depois achei que ele ficou emborrachado. Pode me dizer por quê? A gente vai responder. Vamos responder agora, né? Vamos lá. Então tá. Diga. Ótima pergunta da Silvia. Por quê?
Quando eu falei no começo que a gente precisa obedecer às características organolépticas do alimento, o que é? Ver textura. Então, o presunto, ele tá bom, né? Com a textura certinho, não tá com cheiro, tá tudo, vou congelar? Ok. Tá. O emborrachado, isso pode acontecer por conta da gordura. O que ele não pode quando você descongelar e ele está com aquela... tipo uma textura mais gosmenta, assim, sabe? Fica uma aguinha. Isso. Aí não. Aí o alimento tá... Não ficou legal. Não. Eu sempre oriento, a partir do momento que você vai congelar um alimento nesse sentido, prepara. Então faz algum alimento com o presunto e congela o alimento. Entendi. Você entendeu? Não os frios. Não os frios isolado. Porque o queijo também, pela quantidade de água, ele vai ficar quebradiço. Né? Tá. Não teria problema o queijo nenhum. Fica muito esquisito mesmo, né? Por conta da gordura. Então não teria problema nenhum quanto a congelar, né? Claro que refeições congeladas, elas passam por um processo de ultracongelamento. Então não tem esse problema, ele mantém a característica. Não é o caso na nossa casa. Então na nossa casa a gente acaba, eu oriento para poder fazer o alimento para depois congelar. Perfeito. Vamos já para nossa dinâmica do ovo. Querem saber do ovo? A gente vai fazer ao vivo. Vou lá e já volto e vou mandando um beijo, sabe para quem? Para minha mãe. Mami, você tá assistindo no YouTube? Beijo, ela já deu oi, Glaucia já me contou aqui, te amo, ó. Beijo. Ela assiste todos os dias, a audiência é maravilhosa. Seguinte, já a gente permanece no YouTube, a gente vai dar aquela pausa pro horário eleitoral gratuito e a gente vem com conteúdo exclusivo pro nosso YouTube. A gente vai falar de sono, de alimentos que podem trazer, né, um sono melhor, uma noite de sono, pode diminuir estresse, enfim, tudo isso vai entrar no nosso papo. Daqui a pouquinho você vai dando seu like aí no YouTube também, porque agora a gente vai fazer uma dinâmica dos ovos. Vamos entender quando que o ovo não tá legal, porque o ovo é complicado. O ovo, na verdade, quando embaixo dele, na verdade, ele tem uma casquinha. Então, às vezes, quando a gente quebra, ele fica um pouquinho mais alto. Isso é a quantidade de oxigênio que vai passando, tendo a permeabilidade pela casca. E é isso que vai apodrecendo o ovo. Então, quando a gente pega ele tá totalmente estragado, tipo, já passou tudo, já rompeu. Essa casca. Quebrou. E em casa, a gente sempre coloca na água, ó, ele afundou. Então ele tá bom. Quando ele tá estragado, ele levanta. Ele boia? Ele boia. Tá vendo? Tá tudo bom aqui, gente. Tá bom. Deu bom, tá vendo? Deu bom. E outra coisa, vou quebrar, vou fazer uma caquinha aqui, ó. Mas, ó, tá ótimo esse ovo. O que que acontece? A gema, ela fica no centro. Quando ela começa a vir pra extremidade, é esse fundo aqui, ó. Essa casquinha. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui pro Tim. Aqui, ó. Essa casquinha? Isso. Essa casquinha, esse fundinho. Esse fundinho começa a levantar. E isso vai passando oxigênio que vai fazendo o ovo apodrecer. Aí a gema vai ficando, não vai ficando firme, porque ela tá firme. Ela tá firme mesmo. Então quando ela estoura muito fácil... Aí o ovo já tá mais velho. E ela vai vindo pras extremidades. Então, assim, um ovo, a gema sempre tem que estar no centro. Que coisa! E nunca nas extremidades. E a gema bem molinha... Aí ela já tá um ovo que tá indo. E aqui a gente não tá nem falando se ele é caipira ou não. Não, qualquer ovo. Qualquer ovo. Qualquer ovo. Então usem a dica. E o negócio de higienizar, porque quando tem sempre essa polêmica, né? Você pega essa caixinha que chegou e tal, tem que colocar direto ou a gente higieniza antes? Se você higienizar tudo para poder guardar, o que que acontece? Ele vai vencer mais rápido, porque aí a água vai aumentar. Essa capacidade, isso aqui vai subir mais rápido. Então não higieniza? Não higieniza. Eu tiro da casca da embalagem original, deixo num cantinho, eu não higienizo. Porque assim, se você for consumir até 24 horas, perfeito, higieniza tudo e guarda, a gente não vai consumir. Não, ovo... Então... E isso acaba ficando. Ovo a gente faz até, às vezes, um estoquezinho. E deixa né? lá que é mais fácil. E aí, fácil. colocando na água, fazendo o teste, a gente já tá higienizando de alguma forma, né? Então, não tanto assim, mas assim, é um jeito de a gente ajuda. saber que tá vencendo ou não. Muito bom. Tem perguntinhas do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Dê seu like aí no YouTube, hein? Tá sem nome esse, ó. Vejo nos açougues eles cortarem todos os tipos de carne. Então, o frango, carne de vaca, de porco, no mesmo balcão e na mesma faca. Isso pode contaminar as carnes? Pode, com certeza. Porque que acontece? É aquilo que eu falei, a contaminação da faca. Então, o tipo de bactéria que a gente tem, que é uma bactéria de conservação, a própria do frango, é diferente do peixe, diferente de outras carnes. Então, assim, é importante a carne terminou o corte e higienizar. E geralmente eles acabam não fazendo isso. Por isso que é interessante a gente pegar o pedaço e fazer esse corte em casa. E comprar a carne congelada? Então, se você comprar congelada, ela tem uma morte da bactéria, então ali perfeito. É mais seguro do que você comprar fresco. Mas tem a questão da água, que a pessoa descongela, acaba não gostando, enfim.
Tá, aí teria que fazer, descongelar bonitinho na geladeira, respeitar toda essa parte também. Mas eu acho que tem ajudado bastante, né, nesse momento que a gente está, porque a gente, de verdade, tem toda a dinâmica também da vida, da ida ao supermercado, ou quem compra pela internet, de já deixar algumas coisas no freezer para não ficar indo toda hora, né? Enfim, ao supermercado, a praticidade. Agora, a gente tem um minutinho, a gente só vai depois fechar, então só falar desse grupo que faltou falar dos nossos alimentos in natura, né? E vamos colocar mais perguntinha do público também no @VocêBonitaTV. Mandem pra gente ao vivo, porque tudo isso, se vocês quiserem continuar perguntando nesse momento que a gente vai ficar exclusivo só no YouTube, não se preocupem, podem perguntar. Porque o negócio é o seguinte, te convido, durante esse horário eleitoral gratuito, o Você Bonita continua ao vivo, ó, no site, no aplicativo da TV Gazeta, também no nosso canal. Se ainda não tá lá no nosso canal do YouTube, não acredita, um verdadeiro sucesso, youtube.com/vocêbonita. Tem um monte de vídeo, todo esse nosso conteúdo exclusivo, a gente tem feito pontualmente, né, durante esse período, conteúdos exclusivos para você ficar com a gente a partir de agora.